Doutor Francisco, existe alguma possibilidade, né, de ser isento aí do pagamento do tributo ITBI? Então, a legislação ela traz algumas possibilidades, né? Dentre elas, a gente tem uma que é muito observada hoje em dia, que é a questão da integralização de imóveis em holdings, né, em empresas. A integralização ao capital social da empresa é uma possibilidade de isenção do ITBI, né? Você não está tendo ali uma transferência onerosa, digamos assim, porque o patrimônio é seu, você é sócio de uma empresa, você quer integralizar aquele imóvel ao capital, então a gente não está tendo uma transmissão, né? Há transmissão porque vai mudar a titularidade, vai deixar de ser de um particular para uma empresa, né? Mas nesse ponto específico não há incidência do ITBI. A gente tem algumas outras possibilidades, né? Que é a questão da aquisição de imóveis através dos programas de habitação do governo, como Minha Casa Minha Vida. A Lei de Registros Públicos, ela garante, nesse caso, não a isenção total, mas uma isenção parcial, permite que no ato do registro, se o imóvel for do Minha Casa Minha Vida, haja o desconto, digamos assim, de 50% sobre o valor, né? E a Lei dos Registros Públicos, a lei do benefício da habitação, dos programas sociais, melhor dizendo, eles vão indicar lá qual que é a faixa do imóvel, né? Então todas essas questões são de grande importância de serem observadas para que se tenha no ato da transferência, da transmissão dessa propriedade, se possa obter a isenção, né? Então, como eu falei, no ato de integralização ao capital social de uma empresa, e outra possibilidade também é adquirir um imóvel do Minha Casa Minha Vida, que você vai ter 50% aí de desconto na transmissão. Você falou aí sobre a possibilidade também na estruturação do planejamento patrimonial, né, através de uma holding, né, para você poder ter isenção aí do ITBI, seria isso? Isso. Então, a gente tem algumas possibilidades, né? A legislação fala, e isso é garantido até pela Constituição Federal, lá no seu artigo 156, salvo engano, fala que não vai incidir o ITBI nessas operações, né, da questão de holding para fins de planejamento sucessório, patrimonial sucessório, né? O que a gente tem? O que a gente observa hoje? As holdings, elas estão em alta, elas estão em evidência. Muitas pessoas têm procurado profissionais especialistas na área, né, para que elas possam, como a gente popularmente costuma falar, montar uma holding, certo? Então, no ato de montar essa holding, vão ser analisados vários fatores, de acordo com a pretensão do cliente. Então, nesse caso, eu quero montar uma holding familiar. Nesse caso, a gente vai ter a integralização de todo o patrimônio particular para essa holding, para fins de organizar o que se pretende no que diz respeito à sucessão, para não se enfrentar um procedimento demorado, litigioso, que é um inventário judicial, porque a gente sabe que no Brasil o inventário judicial ele toma muito tempo, leva muitos anos, se arrasta por anos e anos. Então o que a gente tem hoje é que os especialistas falam que às vezes é interessante se montar uma holding familiar justamente para se preparar para essa questão da sucessão, que é algo inevitável, né? Ninguém é eterno. Então está em alta essa questão da criação de holdings com a integralização dos imóveis. E nesse caso, se a holding familiar ela não tiver como atividade preponderante a alienação de bens imóveis, né, a venda de imóveis, aluguéis e etc., ela está isenta de fazer o recolhimento do ITBI.